Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos despertar com Deus nessa madrugada? E hoje nós vamos dar continuidade à história de José, a todas as etapas que José viveu e o que aconteceu no final, né? Como a história de José é longa, são vários capítulos, eu achei por bem dividir em duas partes, para que vocês entendam melhor. Gente, nós observamos na história de José que ele sonhou e que muitos tentaram impedir os seus sonhos, inclusive os seus irmãos. Nós observamos que José foi jogado numa cova. Depois, José foi vendido. Depois, José foi preso injustamente. E várias situações aconteceram na vida de José que por muito pouco eu ou você tinha parado no meio do caminho. Não é verdade? Então, por isso que eu decidi, eu acredito que foi Deus que me inspirou a falar sobre José para você. José foi persistente. Por mais que todos não acreditassem no sonho de José, no sonho de Deus para a vida de José, José foi firme, fiel e obediente a Deus. Em tudo, José foi fiel. E quantas situações se levantaram, né, para destruir o sonho de José, para fazer com que ele parasse. Mas ele foi persistente. E todas as coisas que aconteceram na vida dele, boas e ruins, contribuíram para a evolução, para o crescimento, para o sucesso de José. Ou seja, tudo estava nos planos de Deus. Então, eu quero dar continuidade à história de José. Nós vimos que ele foi nomeado governador, foi colocado o anel do faraó no dedo dele. Ele tinha autoridade no Egito, ele mandava em tudo e em todos. E observando todo esse cenário, tudo isso que aconteceu, por muito menos eu e você teríamos aproveitado tudo isso que aconteceu para nos vingar de todos aqueles que nos fez mal. Não é verdade? Vamos ser sinceros, né? Mas José, ele decidiu fazer como Deus queria e glorificar o nome do Senhor. E José fez diferente. E quando José foi nomeado, logo em seguida foi dada uma esposa para José. E ele teve 2 filhos. E eu quero ressaltar o nome desses filhos. O primeiro foi Manassés, que o significado quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ele falou: Deus me fez esquecer todo o sofrimento, tudo aquilo que eu vivi. E depois ele deu o nome do outro filho, Efraim, que significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tanto um nome como o outro resume tudo que José passou. E continuando, eu vou dar uma resumida no que aconteceu. Quando José foi nomeado governador, houve 7 anos de fartura no Egito, como ele havia revelado no sonho do faraó. Em seguida, quando tinha 2 anos já de fome em toda a região, o pai de José manda que os irmãos vão lá no Egito buscar mantimento. E adivinha com quem eles se encontraram? Com José. Porém, eles não sabiam que o governador poderia ser o irmão deles, que para eles José nem existia mais. Eles mentiram e acreditaram na própria mentira que eles criaram, porque eles falaram para o pai deles que José tinha morrido, que tinha vindo um animal feroz e que tinha matado José. E eles mentiram e acreditaram na própria mentira. Então, quando eles encontram com José, José cria uma situação, porque José conheceu que era eles. José interroga eles e fala que eles são espiões, que eles vieram lá para espionar e tal e tal. José cria uma situação para que todos eles, tanto os irmãos como o pai de José, viessem de encontro a ele. Aí você pensa comigo, mas para quê? Para José cuidar deles. E todo o mal que eles fizeram, exceto o pai, né, e Benjamim, foi trocado por bem. José ofereceu o bem que ele tinha. Porque eu e você só podemos oferecer o que nós temos em nós. Você não pode oferecer mais do que você tem. Ninguém consegue oferecer o que não tem. Você pode até maquiar algumas coisas, mas você não consegue oferecer além do que você tem. Então, meus irmãos, não se turbe o vosso coração. Faça a sua parte. Faça como José. Seja diferente, faça a diferença. Porque é tudo entre você e Deus. Por mais que ninguém veja a sua volta, por mais que todos julguem a sua atitude, Deus conhece o seu coração e sabe o porquê de tudo. Ele conhece você. Então, não é sobre o que as pessoas vão fazer
com você ou pensar de você, mas é o que você pode oferecer de melhor para representar a marca de Cristo que existe em você. Muitas das vezes você é injustiçado, você é desprezado, você é traído, machucado, e a primeira coisa que você pensa é se vingar na hora oportuna. E muitas das vezes o melhor é parar, silenciar, entregar nas mãos do Senhor e ver o agir de Deus, porque a vingança é dele. A Bíblia fala que aqueles que servem ao Senhor com fidelidade, que são obedientes, que tentam buscar a santidade, que buscam servir ao Senhor com fidelidade, são cuidados pelo Senhor. E a vingança é dele. Você acha que passa alguma coisa despercebida aos olhos do Senhor? Eu olhando essa história de José, ele poderia ter se vingado de Potifar, ele poderia ter se vingado da esposa de Potifar, de quem mandou ele para a prisão, de quem jogou ele na cova, de uma relação imensa de pessoas que José poderia ter se vingado, porque o poder do Egito estava nas mãos dele, ele poderia decidir o que ele quisesse. Mas ele trocou o mal que ele recebeu pelo bem que tinha dentro dele. Tudo é sobre você, quem você é. Não importa o que dizem ou o que pensam a seu respeito. O importante é quem você é e o que você faz com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E José administrou bem tudo que o Senhor colocou nas mãos dele. Do jeito que José sonhou, todos os irmãos e o pai dele se inclinaram a José. Por quê? Deus mostrou lá atrás a José que ia acontecer isso. Mas muitos zombaram, criticaram, até fingiram que não estavam entendendo. Mas não importa quem acredita ou deixa de acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida. Quem deve acreditar é você, porque você é quem vai viver. Agora, aqueles que te julgaram, te criticaram, te desprezaram, eles vão ter que ver que há um Deus em você, que você serve, que cuida de você com particularidade. E foi assim que aconteceu. José criou uma situação e o pai e os irmãos de José vieram até ele. E José deixou bem claro que ia cuidar deles. Eu quero destacar alguns versículos para você, para não ficar nas minhas palavras. No capítulo 45, José diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? Ele pergunta. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Muitos irão ficar espantados com o que Jesus vai fazer na sua vida. De onde Jesus tirou você e onde Jesus te colocou. Muitos vão se espantar. E é para causar espanto mesmo. Porque ele é dono de tudo, ele pode tudo. Ele muda o tempo de tudo. E ele honra quem ele quer. E continuando no versículo 5 do capítulo 45, agora, pois, não vos entristeçais, José falando, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ele está falando, não se preocupe, fique em paz. Que para cuidar de muitos e para tudo isso que está acontecendo, Deus me enviou aqui. Entenda que até as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida é permissão de Deus para cuidar de alguém, para fazer algo diferente que muitos não estão fazendo. A sua missão é privilegiada, é dolorosa, mas é privilegiada, porque o autor, o dono da vida, escolheu você para cumprir essa missão. Deus não escolhe qualquer um, Deus escolhe pessoas fortes. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita quem Ele escolheu para fazer a obra dele do jeito que Ele quer. O que muitos podem zombar, podem falar, mas o seu compromisso é com Deus e com o que Ele tem para você. Não esqueça o sonho que Deus colocou no seu coração. Porque o sonho é dele para a sua vida. E se Ele prometeu, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. Continuando no versículo 8, diz assim: Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Ou seja, Ele deixou bem claro que você não está passando por isso porque alguém quis te colocar nessa situação. Foi Deus que colocou para honrar você e para fazer a diferença nessa terra. Foi Deus que quis assim. Nem na hora. Tem pessoas que vivem situações assim, é culpa do diabo. Mas o diabo está furioso. Gente, se você serve a Deus, o diabo não tem poder sobre sua vida. Tudo só acontece se Deus permitir. Pare de dar ousadia a quem não tem poder diante do poder de Deus. Eu e você somos fracos, mas o nosso Pai que cuida de nós, que governa sobre nós, Ele sim é forte e fiel e ninguém toca em quem Ele não permitir. Então faça como José, a honra toda é de Deus, de mais ninguém. Tudo que aconteceu na sua vida foi Deus que quis, foi Deus que permitiu.
Ele tem um propósito maior para você. Nada que você faz para o Senhor é perdido. Deus está vendo tudo. Ele contempla tudo que você faz. Se você age com fidelidade, Ele é um Deus fiel e justo. Então faça como José. Decida a parte boa, fazer o bem, mesmo quando você receber o mal. Amém? Continuando. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ver aqui quando José encontra com o pai e com os irmãos, ele manda todos virem embora para o Egito e ali eles vão morar perto de José. José vai cuidar de todos eles, não vai faltar mais nada. Vê só o que aconteceu. Depois de um certo tempo, Jacó, o pai de José, morre. Então eles ficaram aflitos, os irmãos. Agora José vai acabar conosco, né? Com certeza ele não fez nada conosco porque o nosso pai estava vivo. Mas com certeza essa é a oportunidade que José tem de destruir a nossa vida. Mas eles se enganaram. No capítulo 50, nos versículos 19, 20 e 21, diz assim: E José lhes disse: Não temas, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eles estavam preocupados. E agora? Meu pai morreu? O que vai ser de nós? José disse assim, calma. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso sou eu que vou julgar os atos de vocês? Eu vi que vocês fizeram mal para mim, tentaram mal contra a minha vida. Mas o meu Deus é fiel, Ele está cuidando de tudo. Não sou eu que vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Fique tranquilo, que eu vou cuidar da sua casa, de você e dos seus filhinhos. Ou seja, José está dizendo, eu estou cuidando de você e da sua descendência. Porque foi Deus que me trouxe aqui para isso, com o grande propósito de cuidar de uma nação. José governou sobre tudo, todo o Egito. Amém? Então, meus irmãos, não temas. Se Deus está te permitindo passar por um processo difícil, acredite, Ele está com você, Ele vai com você até o fim. E no final, tem a recompensa, que é a coroa da vida. Essa é a melhor e maior recompensa que alguém pode receber. E aqui nesta terra, gente, Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. E mesmo que estejamos na prisão, Ele está conosco. Você crê nessa palavra? Você acredita que você pode vencer como José? Então faz como José. Confia no Senhor. Troca o mal que fizeram para você pelo bem de Deus. E peça sabedoria a Deus e graça para fazer isso, porque nós somos humanos, carne e osso, falhos. É difícil, mas com a ajuda dele a gente consegue. Amém? Deus abençoe. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Que o Senhor derrame chuva de bênçãos na sua vida. Fiquem na paz do Senhor. Amém?